Obrigado pela presença de vocês. Começamos maio, mais um super mês. Karina, boa noite, como é que você vai? Tudo bem? Obrigado pela presença, sua presença também, tá bom? Abril já se foi, pelo amor de Deus, o tempo passa muito rápido. E com abril foi o abril marrom, mas começa maio, né? Maio verde, o mês de conscientização, prevenção e combate contra o glaucoma, uma das principais causas de cegueira irreversível no Brasil. Tudo bem, Karina? Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado pelo carinho. Juliana, como é que você vai, jovem? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Falta, eu acho que um minutinho só, eu vou esperar a turma aí se aproximando para a gente conversar, para a gente começar propriamente dito. Enquanto isso, eu queria que vocês fossem interagindo um pouquinho mais comigo. E aí, como é que vocês estão, gente? Como é que tá a expectativa para vocês, para esse mês? John, como é que vai, amigo? Tudo bem com vocês? Olha só, esse é um mês especial, né? É o mês das noivas. E, gente, próximo domingo é o mês das mães, é isso. É um dia, eu acho que depois do Natal, provavelmente é uma das datas mais comemoradas aqui, pelo menos no território brasileiro, né? As mulheres, de fato, elas têm um papel fundamental e importante na vida de cada pessoa, não só dos homens, mas de cada pessoa em geral. E tem uma expectativa muito grande com relação ao mês de maio, né? Claro que, infelizmente, nós temos notícias tristes, né? Eu acho que o que está mais pegando na atualidade é a problemática com relação ao Rio Grande do Sul. Existe uma mobilização por parte de muita gente no Brasil se envolvendo. Nós cristãos, além de orar, que é fundamental, acho que o pontapé inicial é realmente orar, mas a gente precisa contribuir. Precisamos contribuir fazendo investimento financeiro. Você faça o seu Pix de maneira segura e consciente. E, claro, quem sabe doar seu tempo e suas capacitações para ajudar. Rio Grande do Sul está debaixo de água já faz alguns dias. Infelizmente, muitos dos serviços não estão funcionando de maneira adequada, nem poderia ser, porque literalmente o nível da água subiu de maneira absurda. Algo semelhante ao que está acontecendo ocorreu aproximadamente, boa noite, tudo bem? Aproximadamente 40 anos atrás. E é curioso, né, como se passou todo esse tempo e não conseguiu construir uma infraestrutura para lidar com essa demanda que está acontecendo agora. Mas acho que o momento é para a gente concentrar as atenções nas soluções. Vamos aproveitar então para orar pelo Rio Grande do Sul, investir no Rio Grande do Sul, claro, contribuir, tudo bem? Contribuir com o Rio Grande do Sul. Realmente as pessoas que estão lá precisam de todo apoio, suporte, de toda ajuda. Toda ajuda será bem-vinda para o Rio Grande do Sul nesse momento, tá bom? Vamos começar então oficialmente nossa live. E aí, visionários, vocês sabiam que agora vocês têm um nome? Vocês gostaram do nome? Eu queria que vocês me dessem um retorno. O que é que vocês acham do nome Visionários? Tem tudo a ver com visão, né? E visão tem tudo a ver comigo, né? Boa noite, Misael. Como é que vai, amigo? Tudo bem? Obrigado por sua presença, tá? Vocês gostaram do nome Misael? Ei, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Oh, desculpa, Misael. Vocês gostaram do nome Visionários? O que é que vocês acham do nome Visionários? A gente começar a chamar a nossa comunidade de Visionários. Lembra que existe uma diferença entre vista e visão, né? A vista está mais diretamente associada ao órgão dos sentidos, que é o olho propriamente dito, tá? Boa noite, como é que vai? Tudo bem, Júlio? Obrigado pela sua presença, tá? E a visão está mais associada àquela perspectiva do futuro, aquilo que a gente consegue enxergar, às vezes com os olhos fechados, ou aquilo que a gente consegue enxergar o que o olho não consegue ver. E foi a partir dessa ideia, foi a Érica, tá? A Érica que teve a ideia, minha querida e amada esposa. Eu não sei se vocês sabem que hoje eu operei a Érica. Deixa eu aproveitar, tem muita gente perguntando, mas que história é essa? Como foi que surgiu essa ideia? Olha só, pessoal, imagina, né? Eu como médico oftalmologista ter uma mentora intelectual do meu lado que tem um pouquinho de miopia. A Érica, deixa eu ver, a Julie solicitou para participar do seu vídeo. Julie, vamos conversar daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho eu vou te chamar, tá bom? Vou te chamar ao vivo, porque de repente, boa noite, obrigado pela sua presença, tá? Se segura, tá? Eu vou te chamar sim, pra gente bater um papo, conversar. Só queria inicialmente, de repente a gente pode até deixar para depois, eu não sei. Acho que eu vou conversar um tiquinho sobre Maio Verde, que é um tema tão importante, né? Que fala a respeito da conscientização, prevenção e combate contra o glaucoma, uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Olha só, pessoal, será que eu digo a idade da Érica? Não vou falar essas coisas, não.
Vamos falar o seguinte. Ei, Fabi, tudo bem? Olha só, a Érica é minha esposa, minha querida e amada esposa. Ela tem mais do que 40 e menos que 50. Tá bom assim? Pronto. Você não vai falar muito de idade de mulher, não, né? E a Érica tem baixa miopia, menos do que 2 graus. Mais precisamente, ela tem 1,5 grau de miopia em cada um dos olhos, tá bom? Eu não sei se vocês lembram que a gente tem falado ao longo do tempo que o paciente míope, por natureza, ele não enxerga bem de longe, mas ele enxerga muito bem de perto. Vamos lembrar rapidamente, tá bom? Como é que as coisas funcionam. Então, olha só. Aqui é um protótipo do olho, tá? Então, a luz é gerada por uma fonte natural ou artificial. A luz se propaga sob forma de onda. Ela interage com a superfície, ela reflete no olho. E aí, Anderson, boa noite, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então, olha só, a luz precisa atravessar todos os meios do olho. Quando ela atinge a retina, a parte mais de trás do olho, ela se transforma num impulso elétrico. E através do nervo do olho, a luz então agora o impulso elétrico é transmitido para o cérebro, onde se dá o fenômeno complexo da visão. E olha só, os pacientes míopes por natureza têm um olho um pouquinho maior do que a média da população. Então a luz tende a parar antes de chegar no seu destino final, tá bom? Ela vem dar uma paradinha por aqui. E aí o indivíduo não consegue ficar enxergando de longe, então precisa colocar alguma coisa aqui na frente para compensar o tamanho um pouquinho aumentado do olho. Quais são as opções clínicas? Óculos e lente de contato. São ótimas opções, mas chega um determinado momento na vida de um indivíduo que ele diz, já não quero mais usar óculos, porque o óculos me acomoda aqui. Ontem eu peguei carona com o Uber, né? E o moço estava dizendo, olha, doutor, conversando por telefone, ele percebeu que também era médico. Eu fui tomar banho de mar e, claro, né, não enxergava nada. De repente, quando a onda veio, bateu no meu olho e simplesmente levou meus óculos. E com isso me levou mais ou menos R$1.000. Então, olha só, o óculos é uma excelente opção para corrigir os problemas de grau da vista, não tenho dúvida. Mas existem algumas situações que é um pouco desconfortável a presença nos óculos. Aí, como é que você vai fazer para desempenhar a atividade se você não tem os óculos para compensar essa deficiência que você tem? Fica difícil, né? E uma outra opção interessante também é a lente de contato. Ela recebe esse nome porque ela fica em contato direto com o olho, né? Mas algumas pessoas também ao longo do tempo podem desenvolver algum tipo de intolerância com relação ao uso da lente de contato, principalmente o olho seco, que a gente vai falar, tá bom? Não hoje, a gente está reservando um tempo para conversar bastante sobre olho seco em julho com vocês, é o julho turquesa, né? Mês de conscientização, prevenção e combate contra o olho seco. Você separar aqui para cada mês, tem uma cor e tem um significado para a oftalmologia, né? Então, óculos e lente de contato são ótimas opções clínicas, mas uma ótima opção. Ei, Mário, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Uma outra excelente opção. Boa noite, Ivete, bem-vinda. É a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa, então, consiste em a gente remodelar. Quando a gente fala em cirurgia refrativa, gente, temos basicamente 2 opções. Aplicar laser na córnea para corrigir o problema de grau ou implantar uma lente dentro do olho com a mesma finalidade. 90% dos casos das cirurgias refrativas consistem em a gente aplicar laser na córnea, tá bom? Com essa técnica a gente resolve boa parte, a maioria dos problemas que envolvem questão de grau nas vistas. E então a gente pode aplicar laser na córnea para corrigir o grau. Só que a Érica, que está com mais de 40 e menos de 50, o que ela fazia? Põe os óculos para enxergar de longe e tirava os óculos para enxergar de perto. Lembra que eu falei para você, tudo bom, Kátia? Obrigado pela sua presença. Lembra que eu comentei com vocês que o paciente míope, dependendo da quantidade de grau, claro, né? Ele não enxerga, em geral o paciente míope não enxerga bem de longe, mas ele enxerga bem de perto. Agora, quando você tem assim uma baixa miopia, no caso da Érica era 1,5 grau, ela tinha uma visão para perto assim, ó, gente, muito confortável, tá bom? Então, para longe punha o óculos, para perto tirava, para longe colocava, para perto tirava. Chegou um momento que ele sabe uma coisa, basta. Como é que eu sou esposa do médico oftalmologista e ainda fico sofrendo com essa história de ficar pondo, tirando. Então hoje de manhã nós fomos fazer a cirurgia da Érica, a gente fez uma técnica que se chama PRK, é bastante conservadora, mas muito eficiente. Por causa da quantidade de grau do óculos da Érica, do grau da Érica, então a gente optou por essa técnica. Nós removemos, pingamos, claro, gotinha de colírio, a gente isola os cílios, não é isso? Coloca um aparelhinho para manter as pálpebras abertas. Em seguida a gente pinga gotinha de colírio anestésico para você não sentir dor. Ela inclusive fez uns vídeos e comentou, né, com vocês, a experiência que ela teve foi muito legal. Nós removemos então a primeira camada da córnea, em seguida se aplica laser, é normal o paciente escutar o tch e um cheirinho de queimado, isso é normal, tá bom? Em seguida a gente põe uma lente de contato curativo 100 grau, é uma lente de contato normal, tudo bem? Boa noite, obrigado pela sua presença.
Põe uma lente de contato curativo para facilitar a cicatrização, para diminuir também assim, a fricção da pálpebra durante o ato de piscar. É normal pós-operatório um pouquinho de desconforto, tá? Tá pingando gotinha de colírio, tomou um remedinho, tá super bem, graças a Deus. Por fim, então, ela deu tchau para os óculos, agora só óculos de sol bem bonitão. Olha só, abril já se foi. Maio verde, maio é um mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. O glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível no mundo em pacientes até 65 anos de idade. Porque a partir dessa idade tem uma outra doença que pode acometer a parte de trás do olho, que é a degeneração macular relacionada à idade. Inclusive nós conversamos bastante com vocês nesse abril marrom que se passou sobre as principais causas de cegueira, algumas reversíveis, como por exemplo a catarata, e outras irreversíveis, tá bom? Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença. Então olha só, esse mês nós vamos falar sobre a Maio Verde, o mês de conscientização, prevenção e combate contra o glaucoma. Eu estava assim navegando pela internet e aí eu fui então até o site da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então assim, nós temos o órgão maior representante da nossa classe, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E o Conselho, por sua vez, tem as subespecialidades e cada uma tem uma sociedade representativa. Por exemplo, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa e Catarata, tem a Sociedade Brasileira de Retina e tem também a Sociedade Brasileira de Glaucoma. E navegando no site, olha que interessante essas informações. Foi feita uma pesquisa entre o Conselho Brasileiro de Oftalmologia através da Sociedade Brasileira de Glaucoma e deixa eu ver quem foi que fez. E a Viatris, isso está disponível, isso é público, tá bom? Está no site da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Por isso que a gente tem estado com vocês todas as quartas-feiras à noite, trazendo conteúdo de cunho, sobretudo científico e acadêmico, com bastante embasamento científico. Não é opinião própria, o que a gente compartilha com vocês é conhecimento, com respaldo científico, com muita robustez científica e experiência associada ao exercício da oftalmologia ao longo de tantos anos. E a gente sempre tem que trazer também alguns convidados para enriquecer esse nosso bate-papo e essa entrega, porque o que a gente quer na verdade é gerar valor na vida de vocês, né? E a gente tem feito isso ao longo do tempo. Lembrando que também todas as segundas-feiras de manhã a gente tem uma live mais de cunho assim, de fé cristã, não é isso? 5 horas da manhã. Eu queria aproveitar e convidar você, tá bom? Eu sei que é difícil, mas por que, Dr. Charles, segunda-feira, 5 horas da manhã? Queremos dedicar as primeiras horas do primeiro dia útil da semana a Deus. É um tempo de meditação, de leitura da Bíblia, de comunhão, e a gente acaba então analisando alguns pontos importantes da Bíblia. Então toda segunda-feira de manhã você está convidado no meu canal lá no YouTube para me acompanhar, tá bom? E às quartas-feiras à noite a gente tem estado aqui, já faz quase 3 anos, que nós, com raríssimas exceções, a gente sempre tem estado aqui com vocês para compartilhamento de conhecimento e experiência. Porque existe muita desinformação. Como um todo, né? No que tange a saúde ocular de uma maneira geral, a gente percebe que tem muitas pessoas com bastante desinformação. E eu estava dando uma lida no site da Sociedade Brasileira de Glaucoma, diz o seguinte, olha só pessoal, e a campanha é: com o objetivo de engajar e abrir o diálogo sobre o assunto junto à Sociedade Brasileira de Glaucoma, em parceria com Viatris, focada em doenças crônicas não transmissíveis, apresentar a campanha Não Perca o Seu Mundo de Vista, ter um novo olhar para o glaucoma. E olha só qual foi a conclusão dessa campanha. 41% das pessoas entrevistadas não sabem o que é glaucoma. Como a gente precisa se utilizar dos recursos digitais, os mais variados possível, para levar essa informação de qualidade. Por quê, pessoal? Lembra que o glaucoma é uma doença traiçoeira? O glaucoma mais comum se chama glaucoma crônico de ângulo aberto, que é uma doença que na maioria das vezes, principalmente no estágio inicial, ela não manifesta nenhum sintoma. E aí, como é que a gente faz então para saber se a gente tem a doença ou não? Lembra que eu tenho falado para vocês que a saúde da visão começa com a prevenção? O que é que a gente então tem que fazer? Prevenir. Qual a melhor forma de prevenir?
pelo menos uma consulta anual com seu médico oftalmologista de confiança. Mesmo que você nada esteja sentindo, passe em consulta. Tá tudo bem comigo, meu olho não coça, não queima, não arde, não dói, não lacrimeja. Eu não sinto dor, não sinto desconforto no olho. E doutor, eu até às vezes comparo um olho com outro, percebo que tem uma discreta diferença, mas isso não impede que eu tenha uma vida normal. Não significa dizer que não tem alguma outra doença silenciosa. Uma delas é o glaucoma. E 41% das pessoas entrevistadas, elas simplesmente não sabem o que é glaucoma. Vocês acreditam? Olha só. 53% desconhece que a doença possui a maior probabilidade de um quadro de cegueira irreversível. Só não sabe o que é glaucoma, ela nem tem noção que, se por acaso for portadora de glaucoma, ela pode vir a se tornar uma pessoa cega. Olha o desafio que nós temos de levar essas informações além das fronteiras, pelo Brasil afora, para trazer consciência às pessoas da importância de passar em consulta de rotina. 39% das pessoas desconhecem sua probabilidade de cegueira. Eu não imagino, sabe por quê? Eu acho que o que mais pega é isso. Já que eu não estou sentindo nada, por que eu tenho que me preocupar com alguma coisa, né? A gente não tem, por exemplo, a cultura preventiva. Vou dar um exemplo para vocês. Eu geralmente falo isso para os pais. Aí eu pergunto, olha pais, você se lembra se seus filhinhos têm aquelas marquinhas no braço? Ah, doutor, aquela marquinha aqui, aquele cartãozinho de vacina que teve que tomar... Isso, exatamente. Eu pergunto para os pais, e aí? Você lembra se quando você levou seus filhos para tomar vacina, eles estavam doentes? Doente, doutor? Não, meus filhos não estavam doentes. Eu digo, então, por que você levou seus filhos para tomar vacina? Aí a ficha começa a cair. Ah, doutor, por causa da prevenção. Então, olha só, de uma maneira geral, a cultura da prevenção das doenças infecto-contagiosas nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida, já está meio que incorporada na rotina da nossa sociedade. Outra coisa muito frequente. Tudo bom, Paulo? Obrigado pela sua presença, tá? Outra coisa frequente. Você já parou para pensar que quando a gente entra dentro do carro, automaticamente a primeira coisa que a gente faz é colocar o cinto de segurança? É muito automático, a gente nem para pensar. Automatizamos esse comportamento de tanto trabalho educativo que foi lançado de maneira massificada. A ponto então das pessoas incorporarem essa informação, terem consciência disso e introjetar essa informação no seu dia a dia. Isso é muito legal. Tudo bem, Luciane? Boa noite, tá? Obrigado pela sua presença. Só que a gente precisa também fazer isso com relação à saúde como um todo, não apenas com a saúde ocular. Mas claro que a gente tem falado bastante sobre saúde ocular. Então você não precisa estar sentindo alguma coisa para você passar em consulta, qualquer que seja ela. As mulheres, de uma maneira geral, têm um cuidado maior do que os homens em passar em consulta preventiva. Geralmente os homens precisam sentir alguma coisa. E a desculpa da gente, homens, é o quê? Estou muito ocupado, estou trabalhando muito, tá? Não tenho tempo de cuidar de mim mesmo. Tá? E aí, às vezes, só se dá conta de algum problema quando a doença já está no estágio avançado. Tem que ter cuidado, gente. A saúde da visão começa com a prevenção. A saúde como um todo, tá bom? E olha só, 47% das pessoas acreditam ser um mito. Vocês entenderam? Que interessante. Não, essa história de glaucoma, eu conversei, eu vi aqui, ali, acolá, ele não consegue exatamente identificar qual seria a origem de como chegou até o conhecimento dele a palavra glaucoma. E ele acredita que isso não tem relevância, não tem importância, ele acha que isso inclusive nem sequer existe. Quase metade das pessoas entrevistadas. E olha só, 90% das pessoas não sabem que a população negra faz parte do grupo de risco. Então vamos conversar um tiquinho sobre o glaucoma. Olha só, na próxima semana eu tenho uma convidada para lá especial, uma autoridade não só no tema, mas é a principal representante da nossa classe aqui no país. Eu não vou falar o nome, porque eu quero que vocês assim despertem a curiosidade e estejam presentes aqui na próxima quarta-feira no nosso canal aqui no Instagram. Às 20 horas a gente vai continuar conversando sobre o tema, só que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, claro, utilizando a linguagem adequada, tá bom? Então olha só, o olho, lembra que eu falo para vocês que o olho é uma bolinha? Então a gente tem duas câmaras mais importantes no olho, são as únicas na verdade, tá? A gente tem essa câmara aqui na frente, formada pela córnea e formada pela íris, tá bom? E a gente tem uma grande câmara aqui atrás. Então essa da frente se chama câmara anterior e a de trás se chama câmara posterior. A câmara anterior, ela está preenchida por um líquido que a gente chama de humor aquoso, tá bom? E a câmara posterior pelo humor vítreo.
Na periferia do olho, nessa região aqui, a gente tem alguns tecidos específicos que ajudam, começa a produção do líquido que vai preencher essa câmara aqui. E assim, o que é que precisa acontecer? Um equilíbrio entre a quantidade que a gente está produzindo e a quantidade que está escoando. Então, esse líquido é importante para fazer com que o olho funcione de maneira adequada. Vamos facilitar dessa maneira, tá bom? O entendimento. Então, o líquido ele é produzido, ele precisa ser escoado. Ele é produzido e escoado. Quando existe um desequilíbrio entre a quantidade do que está sendo produzido e que aquele está sendo escoado, o que acontece? É como se observasse um acúmulo do líquido dentro do olho. E a parte de trás do olho, que é a retina, tem estruturas oculares muito importantes. Uma delas se chama o nervo óptico, que é esse aqui, ó. E o nervo óptico, pessoal, ele é formado visionárias. Ele é formado por células nervosas. E uma das características das células nervosas, elas são ultra especializadas. E ao mesmo tempo, obrigado, doutor, por compartilhar. De nada, viu, cara? Eu que tenho o prazer de ter vocês me escutando já nessas quartas-feiras, já há bastante tempo, né? A paciência e a disposição de vocês em estarem aqui. Aproveita e vai conversando também com as outras pessoas sobre esses temas, vai divulgando. Obrigado, viu, cara? Se você puder, divulga. Aproveitando então, Karina, no canto inferior direito, vocês veem que aqui tem um aviãozinho. Vocês sabem que o algoritmo ele vai entender que esse conteúdo é relevante quando ele atingir um maior número de pessoas. Então, se vocês por acaso pudessem nos ajudar a divulgar o mais possível esse conteúdo, seria interessante. Pelo menos 3 pessoas, eu não tenho dúvida que você deve conhecer um monte de gente. De qualquer maneira, muito obrigado, viu, Karina? Então, olha só, se existe um desequilíbrio entre a quantidade de líquido que é produzido e esse líquido sendo escoado, ele acaba se acumulando. Esse acúmulo vai aumentando a pressão dentro do olho, fazendo com que as células nervosas da cabeça do nervo óptico, que são extremamente sensíveis, acabe passando por sofrimento. Então lembra, as células nervosas elas precisam de um ambiente adequado para elas conseguirem sobreviver. Se por acaso a quantidade de líquido que está acumulado nessa região faz pressão sobre a cabeça do nervo óptico, e aí Rodrigo, boa noite, tudo bem? As células já não têm mais capacidade de manter seu status quo, de conseguir trabalhar, de funcionar normalmente. Qual seria o trabalho? Exatamente a transmissão da luz através dela. O raciocínio é sempre o mesmo, tá bom? Para que a luz chegue lá atrás e a gente consiga enxergar. Então, quando a gente fala em glaucoma, tem muitas definições, tá? Mas assim, tem uma definição meio complicada, eu vou falar para vocês, mas vocês vão guardar o que é mais importante. Glaucoma é uma neuropatia bilateral, assimétrica, de natureza progressiva que não tem cura, tem controle. Aí que a gente precisa ter um cuidado. Poxa vida, doutor Charles, ainda não tem cura? Ainda não tem cura, pessoal. E aí o que a gente faz? Se por acaso a gente consegue dar um diagnóstico precoce e o tratamento correto, a gente consegue então preservar o máximo de qualidade possível da anatomia e da fisiologia do nervo do olho. E consequentemente da visão e da qualidade de vida da pessoa. Porque essa doença infelizmente ainda não tem cura, tá bom? Quando a gente então pensa em glaucoma, é isso, neuropatia porque de nervo, não é isso? É uma doença que acomete ao nervo do olho, geralmente ela é bilateral, só que ela é assimétrica, ela não costuma comprometer na mesma intensidade os dois olhos, tá bom? E ela é progressiva e não tem cura, combinado? Quando a gente fala então nos tipos de glaucoma, de uma maneira bem geral, a gente fala assim, glaucomas de ângulo aberto e de ângulo fechado. Lembra que eu falei para vocês que assim, a periferia do olho é formada por algumas estruturas anatômicas e a gente acaba englobando essas estruturas numa coisa que a gente chama de ângulo, para facilitar o entendimento. Então a gente tem um ângulo da câmara anterior, que tem uma série de estruturas. Quando essas estruturas estão bem pertinho uma da outra, a gente chama então de ângulo fechado, que dificulta então a passagem do líquido de uma região para outra. E existe então, quando o distanciamento entre essas estruturas, as estruturas entre si é um pouquinho maior, a gente chama então de glaucoma de ângulo aberto, que é o glaucoma mais frequente, tá bom? O ângulo aberto é mais frequente do que o ângulo fechado, tá bom? O glaucoma mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, combinado? E as causas? Então, olha só, eu acabei de falar para vocês que a maioria das pessoas não sabe que as pessoas com pelinha um pouquinho escura tem uma predisposição maior a ter glaucoma. E aí, Charlie, quase xará, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá?
Então, existem algumas pessoas que têm uma predisposição maior realmente a ter glaucoma, tá bom? Por exemplo, existem algumas alterações anatômicas que favorecem o glaucoma, principalmente a hipermetropia. As hipermetropias altas, o que é que isso acontece? O olho é um pouquinho maior do que a média da população e as estruturas que estão localizadas aqui, ó, no ângulo do olho, estão mais pertinhos uma da outra, dificultando então esse movimento do líquido de uma região para outra. Existe então uma alteração anatômica que pode favorecer a um glaucoma. As pessoas, gente, que têm a pelinha mais escura, também, do ponto de vista genético, têm uma predisposição a ter glaucoma. Quem já tem histórico na família? Se o avô já teve, se o pai já teve, você tem uma chance maior também de ter glaucoma. Então, o histórico na família de glaucoma é um fator de risco a mais. Pessoas que sofreram, por exemplo, um trauma na vista, também pode ter uma desorganização nas estruturas, isso é até lógico, né? Das estruturas da periferia do olho, que pode favorecer a instalação do glaucoma. Pessoas que tomam algumas medicações, por exemplo, tem algumas medicações que podem favorecer um funcionamento não adequado do olho, principalmente diabetes, tá? O diabetes pode causar algumas alterações que, como consequência, pode evoluir também para o glaucoma. Uma outra coisa, pessoas que têm a miopia mais alta. Então, a gente divide miopia em 3 grupos. De 0 a 3, a gente considera miopia baixa. De 3 a 6, miopia média. E acima de 6, miopia alta. Então, as pessoas que têm uma miopia mais alta, elas têm é como se fosse uma arcabouço, vamos colocar dessa maneira. Elas têm uma estrutura anatômica que pode favorecer a instalação de um glaucoma, tá bom? Dr. Charles, então, como a gente fala de glaucoma, quais são os principais sinais e sintomas? Você lembra que eu falei para vocês? Na maioria das vezes, os pacientes simplesmente não sentem nada, exceto quando a doença está no estádio mais avançado. Então, dentre os glaucomas, qual é o mais comum? O glaucoma crônico de ângulo aberto. Na maioria das vezes, a causa nem sempre é bem identificável, mas existem esses fatores de risco que a gente falou para vocês. Pessoas com histórico de infecção no olho, de inflamação no olho, de trauma nos olhos, pessoas com a pelinha um pouquinho mais escura, pessoas que têm alta hipermetropia, pessoas que também têm alta miopia, pode favorecer o glaucoma. Pessoas que sofreram alguma infecção, algum trauma direto no olho, também essas coisas podem ajudar a ter o glaucoma, tá bom? Seriam os fatores de risco que podem favorecer a instalação do glaucoma. E o glaucoma, em resumo, é isso, tá? O líquido que se acumula dentro do olho, existe um desequilíbrio entre a produção e o escoamento do líquido, de maneira que quando ele se acumula, faz pressão em cima da cabeça do nervo do olho. As células do nervo do olho, os neurônios, eles são extremamente sensíveis a essas variações de pressão e eles acabam, então, passando por estado de sofrimento. E esse sofrimento, por sua vez, e aí, Cris, tudo bem? Obrigado, viu, por sua presença. E esse estado de sofrimento vai comprometendo o funcionamento, então, do olho. Ou seja, a luz não passa e o indivíduo fica sem enxergar direito. E quando a gente fala, então, em glaucoma, um dos principais sintomas que acontece geralmente no estádio mais avançado é esse, ó, afunilamento da visão, a ponto dela ficar como, ó, tubular. Então é muito comum o paciente, às vezes, ele só se dá... Por quê? Como a doença é silenciosa e o indivíduo ele vai perdendo a visão da periferia, isso é interessante, tá, gente? Em direção ao centro. Quando a doença está no estágio inicial, o indivíduo não percebe que ele não está com comprometimento visual. Porque o que é que a gente faz? A gente tem uma tendência, então, quando a gente está olhando do lado assim, ó, vira o rosto, né? Isso para ver de maneira central. Então, nesses estadios iniciais, o indivíduo simplesmente não percebe o que está acontecendo e está perdendo a visão. Até que, finalmente, ó, a visão torna-se tubular. Qual é o problema, gente? A visão foi perdida da periferia em direção ao centro. Quando o indivíduo se dá conta desse formato de visão que a gente chama de tubular, oi, Ana, tudo bem? A doença já está no estágio um pouco mais avançado. E aí? Aquilo que foi perdido, a gente não consegue mais recuperar. O que a gente precisa? Preservar o que restou. Daí a importância de fazer exames de rotina, mesmo você nada sentindo. Doutor, como é que a gente dá o diagnóstico de glaucoma? Então, às vezes pode ser um paciente que já tenha histórico de glaucoma, já tenha ciência da doença e passa em consulta para fazer uma avaliação mais detalhada, ou quando o paciente vem no exame de rotina. Você já conhece o exame de rotina de médico oftalmologista, né? Então a gente recebe vocês, a gente
faz a anamnese, que é aquela coleta de informações. A gente conversa com vocês, aí, como é que vai, tudo bem, qual é o seu nome, qual é a sua idade. Então, a Sabrina aqui está dizendo, eu tenho glaucoma, tá vendo só? E Sabrina, você é jovem, né? Pelo seu rostinho, eu acho que você é jovem, tá bom? Compartilha aqui com a gente, Sabrina, já conseguiu esclarecer qual foi a causa do teu glaucoma e como é que você está tratando? Porque isso de repente pode ser útil para as pessoas que estão presentes na sala e de repente pode ter alguma informação interessante que pode esclarecer com relação ao glaucoma, tá? Então, como é que a gente faz o diagnóstico? O paciente vem, e aí, boa noite. O paciente vem, então, a gente faz a anamnese, faz o exame físico rápido, em seguida a gente coloca, ela tem 39 anos, ela descobriu há 3 anos, é hereditário, meu pai tem e minha irmã tem. Vocês entenderam que eu comentei com vocês? Quem tem histórico na família é um dos principais fatores de risco para ter também. Então, a Sabrina, o pai da Sabrina tinha glaucoma, a irmã da Sabrina também tem glaucoma e ela descobriu também que tem glaucoma. De repente, e ela usa 2 tipos de colírio, a gente chama de beta-bloqueador, que eu não queria fazer propaganda, tá, Sabrina? Dos nomes, a categoria, tá bom, da medicação, a gente chama de beta-bloqueador e um alfa-agonista. Então, ela usa 2 medicações para exatamente controlar essa pressão, tá? Meu pai tem, como faço para prevenir? Passar em consulta. Aí a Vivi está perguntando, doutor, olha só, tá vendo? Quando a gente começa a bater papo, tá? Então a Sabrina, ela teve coragem de dizer o seguinte, doutor, levantou a mãozinha, eu tenho glaucoma, meu pai tinha, minha irmã tem, eu também tenho, eu estou usando 2 medicações. E a Viviane já está dizendo aqui, doutor, meu pai tem, como faço para prevenir? Você, Vivi, precisa passar em consulta oftalmológica. A gente precisa fazer uma avaliação detalhada e exames específicos eu já vou falar para vocês sobre o glaucoma, tá bom? Não percam a live da próxima semana com uma referência em glaucoma. É uma pessoa que é uma autoridade no assunto e a principal representante da classe oftalmológica no Brasil, em termos de autoridade, em termos de representatividade, vamos colocar dessa maneira, além de ser uma autoridade também no glaucoma, tá bem? Vivi, você precisa passar em consulta e fazer aquilo que eu vou sugerir daqui a pouquinho, tá? Então, na consulta, o que a gente faz? Então, a gente põe o paciente sentadinho na cadeira, pede primeiro para ler aquelas letrinhas de longe e as letrinhas de perto. Lembra disso, né? Em seguida, a gente coloca o paciente lá naquele aparelhinho que encosta o queixo à testa, a gente chama de lâmpada de Fender, e aí a gente emite a luz, a gente vai avaliando a parte da frente do olho. Aquela luz é para ver aqui a parte da frente, tá bom? E lembra que em seguida a gente mede a pressão do olho? Então, o olho tem uma pressão, gente. Existe uma discussão muito grande com relação ao que é normal em termos de pressão, tá bom? Isso varia bastante, mas nós vamos colocar em média que no máximo até 21 milímetros de mercúrio pode ser às vezes considerado como se fosse uma pressão normal, tá bom? Acima disso existe uma discussão se o paciente tem glaucoma ou não. Então a gente mede a pressão e a gente aproveita, faz um exame de gonioscopia. Então a gente coloca uma lentinha especial que vai então analisar as estruturas que formam o ângulo do olho. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas pessoas que têm uma anatomia que acaba predispondo? Então a gente já conhece as estruturas do ângulo do olho e a gente vai analisar a anatomia. Se em termos de quantidade, distribuição, a maneira como ela está organizada na periferia do olho, tá bom? Boa noite. Aí em seguida, o que a gente gosta muito de fazer, pessoal? Pingar a gotinha de colírio para examinar o fundo do olho. Então a gente vai fazer um exame direto, exatamente isso, ó. É isso, a gente vai fazer um exame direto da parte de trás do olho. E a gente já conhece algumas alterações características do glaucoma que pode acometer a cabeça do nervo óptico. Então, o nervo óptico, por natureza, ele tem um tamanho, tá bom? Ele tem um tamanho e ele tem uma profundidade. Existe uma relação entre a profundidade e o tamanho. A profundidade, vamos falar assim, a escavação, né? E o tamanho, tá bom? Dessa profundidade. E essa relação pode estar dentro dos limites da normalidade ou não. E tem outras alterações também que pode acometer o fundo do olho. Mas de uma maneira geral, a gente analisa o tamanho da escavação e a profundidade da escavação. E a gente faz isso pingando gotinha de colírio. Isso seria uma avaliação mais rápida anatômica. Aí em seguida a gente vai pedir exames complementares. Um deles é o campo visual. Lembra? Não sei se alguém já fez, eu acho que a Sabrina comentou que ela já deve ter feito o campo visual. Então a gente estimula pontos específicos aqui do fundo do olho, ó. A gente pede para o paciente segurar um aparelhinho que lembra um joystick, tá bom? Então há uma área específica do fundo do olho, ela é estimulada. Quando o paciente enxerga, o que ele faz? Ele aperta. Então se ele aperta, significa dizer que aquela área estimulada ela está sensível, ele responde, ele está enxergando bem. Deu para entender como é que funciona?
Você coloca então o queixo e a testa no aparelhinho, você segura lá uma chavinha, algo parecido com um joystick. Quando você, é como se fosse uma cúpula, né? Tem uma cúpula bem grande, você coloca o queixo e a testa, e aí, quando a região específica do fundo do olho é estimulada e você enxerga, você responde. Agora, tem situações que é estimulada e o indivíduo não responde. Ou porque ele não entendeu o exame, ou porque aquela região que foi estimulada não está funcionando de maneira correta. E o exame, ele consegue então pontuar quais são as regiões que provavelmente não estão funcionando. Isso é o campo visual, tá bom? Um outro exame muito legal que a gente faz é uma fotografia do fundo do olho, a gente chama de retinografia. É uma fotografia, exatamente, e a gente vai ser uma fotografia com maior importância para o fundo do olho propriamente dito, a cabeça do nervo do olho. Então a gente consegue acompanhar o paciente ao longo do tempo para analisar esse comportamento do nervo do olho. Será se essa escavação está mais profunda? Será se essa escavação está aumentando? E com isso a gente consegue acompanhar o paciente. Do mesmo jeito que existe tomografia da cabeça, pessoal, também visionárias, também existe tomografia do fundo do olho. E essa tomografia a gente então consegue medir da mesma forma. O que é que a gente está querendo? Acompanhar de perto o tamanho dessa escavação e a profundidade dessa escavação. Tem outras alterações, mas principalmente essa. E à medida que a gente vai acompanhando esse paciente, a gente consegue avaliar se está aumentando ou não. E a gente então consegue fazer comparações. Hoje, com inteligência artificial, a gente coloca um examinho do lado do outro, a gente consegue então identificar se está tendo progressão ou não, tá bom? Com esses exames, então, a gente consegue ter uma ideia se o paciente tem glaucoma. Então, assim, em resumo, a gente mede a pressão do olho, a gente estuda as estruturas que vão fazer parte do ângulo do olho, a gente estuda a anatomia do fundo do olho, faz o exame de campo visual, tira uma fotografia do fundo do olho para acompanhar ao longo do tempo e faz a tomografia do fundo do olho, mais especificamente da cabeça do nervo óptico. Dessa maneira, a gente, meu Deus do céu, já se passaram 36 minutos, gente. Dessa maneira, a gente então consegue acompanhar se o paciente tem glaucoma ou não. Doutor, diagnóstico então de glaucoma, como aconteceu aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar diminuir a produção do líquido ou aumentar o escoamento. Vocês entenderam? O que está acontecendo? Existe então uma relação desproporcional entre a quantidade que está sendo produzida ou escoada, de maneira que uma parte do líquido ele fica acumulado dentro do olho, fica fazendo pressão em cima da cabeça do nervo do olho. As células do nervo do olho elas são ultra sensíveis a essas alterações pressóricas e elas começam a morrer. Então, se elas morrem, fica comprometida então a função delas, que seria permitir a passagem de luz através delas sob forma de impulso elétrico, sendo conduzido para o cérebro e a gente enxergar. Deu para entender mais ou menos, né? E agora, o que é que a gente faz então com o tratamento? Eu tenho que diminuir a produção ou eu tenho que aumentar o escoamento? Como a gente faz isso? Inicialmente com tratamento clínico. Existem diferentes tipos de medicação que a gente pinga no olho, umas 3, 4 classes de medicação. Dependendo do estadio em que a doença se encontra, às vezes um colírio só é suficiente, às vezes precisa de 2. Aí quando começa a pingar mais, gente, 3, 4, o paciente tem até dificuldade de ficar pingando tanto colírio no olho, por causa também dos efeitos colaterais dessa medicação, tá bom? Se por acaso o tratamento clínico não é suficiente, então a gente vai ter que apelar para alguns tratamentos cirúrgicos. Um deles, gente, olha assim, aqui está perguntando, a minha é uma escavação profunda, diz o médico, mas eu não sinto falta de visão periférica ainda, mas a pressão sempre lá em cima. Não posso esquecer nunca de usar. 2 vezes por dia. Vocês entenderam? Então, assim, eu acho que é a Sabrina que está comentando, né? É exatamente isso. Então, a Sabrina, ela tem uma escavação profunda. A gente tem, assim, um banco de dados que a gente já tem ideia do que é uma escavação considerada normal. Pacientes como a Sabrina já tem uma escavação profunda e a pressão está alta. Opa, é um sinal realmente muito sugestivo de glaucoma. O que é que a gente precisa fazer? Para diminuir essa escavação, para diminuir não, na verdade para preservar até onde essa escavação está, então precisa pingar essas gotinhas de colírio, para não aumentar essa escavação. Então ela precisa pingar as gotinhas. E não pode esquecer, porque as células que formam o nervo do olho são extremamente sensíveis à pressão. A pressão aumentou, ela começa a morrer, ela para de funcionar. Deu para entender? Então, se o colírio não funciona, a gente tem que pensar em algumas outras opções. Uma delas muito boa é você fazer laser.
Vamos para facilitar, tá? Você pode aplicar então laser aqui, ó, na periferia do olho também, para facilitar, ou principalmente fazer uns furinhos. A gente pode fazer alguns furinhos na íris, principalmente naqueles pacientes que têm uma anatomia que predispõe ao glaucoma, tá bom? Você pode fazer um laser que a gente chama de laser seletivo, pode fazer uns furinhos também aqui na íris para facilitar exatamente o escoamento desse líquido, passar mais líquido, para que ele não fique represado na região e não faça pressão naquela região, tá bom? A gente também pode colocar uns tubinhos, gente, dentro do olho. Esses tubinhos, eles comunicam áreas do olho com a parte mais externa do olho para facilitar o escoamento do líquido. É sempre assim, tá? De uma maneira geral, o que é que a gente tenta fazer? Diminuir a produção ou aumentar o escoamento. Como é que a gente pode fazer isso? Pingando gotinhas de colírio, 1, 2, 3, até às vezes 4 colírios. Agora, quando começa a pingar 4, já é bastante irritante para o olho. Então, outra coisa que a gente pode fazer é diferentes lasers no olho, laser mais na periferia, laser na região central e colocar uns tubinhos também dentro do olho. E às vezes precisa fazer uns incisos, umas cirurgias mais traumáticas. Tem umas cirurgias bem maiores que a gente precisa então comunicar uma parte do olho com a parte externa para facilitar exatamente essa passagem de luz, essa passagem de líquido, para que essa pressão não fique represada naquela região e não comprometa o funcionamento das estruturas. Deu para entender? Então, da maneira geral, a gente faz tratamento clínico, faz tratamento cirúrgico, ou a gente tenta juntar as duas coisas. E assim, existem situações extremas em que o indivíduo já está com uma fase muito avançada da doença, ele praticamente já está cego, só que o olho está muito dolorido, tem um tratamento assim mais avançado que chama de ciclofotocoagulação. Mas isso é em situações extremas. O que a gente gostaria é que o paciente não precisasse chegar nesse nível, nessa situação, para pedir assistência oftalmológica. Então, de uma maneira geral, só para vocês lembrarem, né, porque a gente está falando de Maio Verde, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. O glaucoma é uma neuropatia bilateral, assimétrica, de natureza progressiva, não tem cura, infelizmente, só tem controle. Aquilo que se perdeu, a gente infelizmente não consegue mais recuperar e tem que preservar o que restou. Como? Fazendo tratamento, ou tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Existem os dois grandes tipos de glaucoma, são glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado. O aberto é o mais frequente. Existem alguns fatores que podem favorecer a instalação do glaucoma. Histórico na família. Quem tem parente de primeiro grau que já teve glaucoma, você tem uma chance de ter glaucoma. Pessoas que têm uma anatomia favorável também pode. Pessoas com pelinho um pouquinho mais escura também pode. Pessoas com história de infecção, de inflamação, de trauma pode também favorecer o glaucoma. E o que é que o indivíduo sente? O glaucoma mais comum, glaucoma crônico de ângulo aberto, não sente nada. Na maioria das vezes, no estadio inicial, o indivíduo não sente nada. A não ser quando a doença está no estadio mais avançado. Como é que a gente faz o diagnóstico, doutor? Passando em consulta. Então, a gente avalia as estruturas do ângulo do olho, mede a pressão do olho, tira fotos do fundo do olho, faz campo visual. E com isso a gente sabe como é que está a anatomia, tanto a parte anatômica como funcional do nervo do olho. E como é que a gente trata? Com colírio ou com cirurgia. A cirurgia pode ser com laser, ou outra cirurgia que a gente chama de cirurgias derivativas, tá bom? Que vai comunicar uma área com a outra, exatamente para encontrar um ponto de equilíbrio, para que esse líquido não fique tão acumulado, não faça muita pressão em cima da cabeça do nervo do olho, que é formado pelas células nervosas, e com isso o nervo perca o funcionamento. Deu para entender? Eu tive que acelerar um pouquinho, porque ainda queria bater um papo com vocês. Teve alguém aqui lá na frente disse: doutor, me chama. Agora eu vou chamar vocês, porque o Instagram só permite que a gente fique, acho que ao vivo, tá em torno de 1 hora, né? Porque depois a gente cai. Então deixa eu ver quem estava lá na frente. Teve uma pessoa, pessoal, que me chamou aqui da frente. Doutor, me chama. Eu vou chamar. Será se ela continuou ou será se ela já saiu? Estamos, tal, deixa eu ver quem que era. Eu vou fazer o seguinte, eu não lembro mais o nome. Você lembra? Quem era você? Desculpa, gente. Tem tanta gente na sala que às vezes a gente se perde, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver quem tá aqui. Nossa, graças a Deus a gente tem um monte de gente. Ó, é para bater um papo. A gente pode falar sobre glaucoma, se você quiser, a gente fala sobre um tema diferente. Deixa eu chamar a Sabrina. Sabrina, eu queria te chamar, eu queria que você compartilhasse um pouquinho essa tua experiência de glaucoma. Fala pra gente, por gentileza, como é que é essa sua história, para que a gente traga essa
orientação preventiva para a nossa população. Vou te chamar, tá bom, Sá? Ó, te chamei. Sabrina, você está sendo convidada, por favor, aceite o convite. Entre ao vivo na sala para a gente bater um papo legal e conversar. É um papo bem tranquilo, não precisa ficar com medo não, tá? Nem precisa ficar envergonhado, viu, gente? É um bate-papo, só queria que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência. Sabrina, você aceita... Eu vou convidar outra vez, ó. Estou convidando a Sabrina. Ops. Às vezes pode ser algum bug, né, no Instagram, ela não está conseguindo, então, entrar em contato direto. Sabrina, você está aí, jovem? Não precisa ficar com medo, não precisa ficar com vergonha. É só um bate-papo bem rápido, tá bom? E bem tranquilo. A Sabrina, não sei se ela está ouvindo, gente. Eu não sei se ela ainda está presente. Eu a convidei, mas ela... E aí, tudo bem? Boa noite, bem-vindos. Aqui não aparece o convite. Sério, Sabrina? Por quê, hein, gente? Aqui, eu tô te chamando, Sabrina. Convidar, tô te convidando. Ah, interessante, pessoal. Eu tô convidando a Sabrina, mas a Sabrina não tá recebendo o convite. É isso mesmo, Sabrina? O que será que tá acontecendo? Eu não sei. Gi, você tá por perto? Você sabe quem é a Gi, pessoal? A Gi é minha social media. Às vezes a Gi tá por perto e ela me ajuda a resolver essas questões técnicas. Sabrina, não sei, eu tô te convidando, mas você não está recebendo o convite, né? E sinceramente eu não sei qual seria a sugestão. Mais uma vez, ó. Aqui, ó, convidar para participar. Sabrina, eu cliquei aqui em você. Sabrina, convidada. A função de convite já está ativa. Mas você não está conseguindo, né? Eu vou fazer o seguinte, Sabrina. De repente, então, eu vou chamar uma outra pessoa. Vamos ver se a outra pessoa consegue entrar. Se ela conseguir entrar, eu vou perguntar o que foi que ela fez para entrar. E de repente eu te chamo, tá bom? A gente ainda tem uns 10 minutinhos pela frente. Deixa eu ver quem eu chamo. Acho que foi a Vivi, né? A Vivi se manifestou. Viviane, você ainda está por aí? Deixa eu ver quem que está aqui. Karina, deixa eu ver a Karina. Karina, vamos lá. Você, Karina. Karina, você está presente? Ó, tô te chamando. Você está recebendo, tá vendo o convite? Sabrina, Rio Grande do Sul. Ah, que coisa, né? Sou da região sul, de repente, porque o sinal está... Ah, sabe, deixa eu aproveitar. Olha só, pessoal, a Sabrina é lá do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de, mais uma vez, dedicar minha solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, que está sendo acometido por um infortúnio não visto nos últimos 40 anos. A cidade está literalmente submersa, debaixo de água. Está assim, tá precisando de muita ajuda. Eu tenho insistido. Oi, doutor, não recebi também. Meu Deus do céu, a Karina também não recebeu. Gente, eu não sei. Gi, você tá por aí, Gi? Deixa eu ver se a Gi consegue me ajudar. Karina Siqueira. Pessoal, a gente precisa, deixa eu ver aqui, a Giovana. Oi, Gi. Me ajuda. A Gi costuma estar, a Gi sempre está presente, né? A gente precisa orar pelo Rio Grande do Sul. E a gente também precisa ajudar, além da oração Rio Grande do Sul, investindo, contribuindo, através de fontes seguras de Pix, e se colocando à disposição também para ajudar de outras maneiras, doação de roupas, calçados, medicações, gêneros não perecíveis, e quem sabe também se colocando à disposição para ir até lá e ajudar. É um momento que a gente precisa realmente voltar os nossos olhos para os nossos irmãos da região sul, que estão precisando de muita ajuda. A gente precisa continuar orando a Deus, para que Deus tenha misericórdia, cesse as chuvas, é Deus quem tem capacidade de cessar as chuvas, claro. E a gente, ao mesmo tempo, tem que abençoar os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul com doações através de Pix, doações de roupas, de calçados, de alimentos não perecíveis, de medicamento, até mesmo de brinquedo para as crianças, né? A gente precisa. É uma situação realmente difícil, tá? Olha só, eu chamei a Karina também não recebeu. Deixa eu ver. Kelly, eu vou chamar você, Kelly, aqui, ó. Eu tô aqui na área de convidar para participar. Kelly, tô convidando você. Você recebeu o convite? Verdade, doutor. Cara, Rodrigo, pelo amor de Deus, amigo, que situação difícil, tá? Eu tinha conversado com a Erika, minha esposa, com tantas outras pessoas.
É o tema que toma conta da temática nos dias de hoje, né? O dilema que está cometendo os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. Meu Deus do céu, que calamidade absurda. Gente, a Kelly também não recebeu. Eu não sei o que eu faço com vocês, não. A Kelly também não recebeu, a Karina não, a Sabrina também não. Deixa eu ver aqui, Elis, eu vou te chamar, tá bom? Vamos ver se você aceita e recebe o convite, Elis. Porque senão depois eu vou tentar descobrir, gente, o que está acontecendo, que vocês não estão recebendo o convite. Que estranho, né? Eu clico aqui no canto inferior direito, lembra que você tem um sinalzinho de mais, depois você tem duas pessoas com o sinalzinho de mais, tem um ponto de interrogação e tem um aviãozinho. No sinal onde a gente costuma fazer os convites, tá? Para vocês entrarem ao vivo. É nesse lugar que eu estou apertando. Eu aqui, eu aciono o botão. Eu chamei Elise. Elise, você também não está conseguindo ser convidada, é isso? Engraçado, aqui dá a entender que você está sendo convidada, mas você não está sendo de fato, né? Interessante, né? Quantas mulheres fazem parte das nossas lives? Elise. Então, gente, o problema não é vocês não, tá bom? Olha só, a Sá não recebeu, a Kelly também não e a Liz também não. Eu não sei se eu não estou conseguindo fazer então o convite corretamente, é o que eu faço de rotina nos últimos 3 anos, ou se a gente está tendo algum problema no Instagram que eu não estou conseguindo chamar vocês ao vivo, tá? Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Ei, Peixoto, boa noite, tudo bom, Nilson? Obrigado pela sua presença, tá? Então, assim, infelizmente eu não vou conseguir chamar vocês ao vivo para a gente bater um papo, conversar, tá? Porque está tendo algum problema técnico. As pessoas que estão ao vivo eu já chamei, mas não estão recebendo o convite. E eu já convidei algumas vezes, ó. Rodrigo, você vai ser o último, tá? Já que você é o único homem que ainda não chamei. Vou chamar você, vou chamar o Rodrigo, gente. Para ver se o Rodrigo então consegue entrar ao vivo. Se ele recebe o convite, se ele pode entrar ao vivo, né? Convidei você, Rodrigo. Se não, tudo bem, não tem problema não, a gente continua então na próxima semana, tá? Rodrigo, você recebeu o convite? Ok, doutor. E aí, Edmar, boa noite, tudo bem, amigo? Obrigado pela sua presença. Você assinou para... É isso, assinei sim. Rodrigo, eu te convidei, mas você não conseguiu receber o convite, é isso? Convidar, mais uma vez. Não sei, gente. Ok. Não recebeu o convite também não, né, Rodrigo? Então, o problema não é com vocês, não. Não apareceu nada mesmo. Então, Sal, o problema não é você, Liz também não é você, Evelyn também não e o Rodrigo também não. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, já passaram 52 minutos, quase 1 hora de live. Eu queria que vocês consideram... Mari, oi Mari, desculpa, né? Não é porque você está entrando não, tá? Que a gente já está conversando há 53 minutinhos, a gente precisa encerrar, tá bom? Maio Verde, mês de prevenção, conscientização, assinou para Maio. Maio Verde, mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. É uma neuropatia bilateral, assimétrica, de natureza progressiva, que infelizmente não tem cura, só tem controle. O glaucoma mais comum é o glaucoma crônico de ângulo aberto. Na maioria das vezes o paciente não manifesta sintomas no estágio inicial, a não ser que a doença já esteja no estágio mais avançado, quando a visão fica literalmente, pessoal, tubular. E o que é que a gente faz? Aquilo que foi perdido, infelizmente, a gente não consegue mais recuperar. Então a gente precisa preservar o que restou. E qual é a mensagem? A saúde da visão começa com prevenção. Mesmo você nada sentindo, agende uma consulta com seu médico oftalmologista de confiança. Passe a consulta, converse com ele, faça uma avaliação detalhada. Tem que medir sempre a pressão do olho, fazer uma análise das estruturas do ângulo do olho, tem que fazer uma análise detalhada também do fundo do olho e pedir os exames complementares, tá bom? A Sá está dizendo, obrigada, doutor, muitos têm sonhados, tem essa... É mesmo. Muitos, olha só que interessante, né? Eu mesmo só descobri porque trabalhei com oftalmologista, é preciso informar para prevenir. A doença, na maioria das vezes, ela não tem sintomas. Então, melhor... A saúde da visão começa com prevenção. Acho que o melhor remédio é realmente a gente levar consciência para as pessoas, dizendo o seguinte, olha, passem consulta oftalmológica, façam uma avaliação detalhada e identifique se você realmente tem glaucoma ou não, tá bom?
Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês. Muitíssimo obrigado. Se vocês consideram esse conteúdo relevante, não esqueça, ó, no canto inferior direito, de clicar nesse aviãozinho e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, tá bom? A gente vai continuar falando bastante sobre glaucoma ao longo do maio, mês verde, que é o mês de prevenção, conscientização e combate contra o glaucoma. Na próxima quarta-feira, imperdível, nós teremos uma super convidada que vai aprofundar um tema. Se eu fosse vocês, eu não perderia por nada, tá bom? Ó, beijo para vocês, que Deus abençoe e tenha misericórdia do Rio Grande do Sul e que a gente se coloque à disposição para ajudar através de oração, através de Pix, com origem confiável, com doações de roupas, de calçado, de medicações, de brinquedo, de colchonete, tudo que for necessário, com aquele nosso povo que tanto sofre, tá bom? Obrigado, Rodrigão. Tamo junto, amigo. Um abraço para vocês. Excelente resto de semana. Ó, a gente vai se falando nos stories no dia a dia e quem tiver coragem suficiente, na próxima segunda-feira às 5 horas da manhã, 5 horas, doutor, 5 horas da manhã, teremos mais uma super live, mais de cunho cristão no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente resto de semana e a gente vai se falando. Um abraço, viu, gente? Tchau, tchau.